Está no ar o PodLegis, o podcast da Escola do Legislativo de Zé Bezerra Gomes. Aqui, conhecimento, cidadania e participação social entram em pauta. E hoje, a nossa pauta é justamente sobre isso, sobre o letramento racial e a participação política como aliados da nossa democracia. Para falar sobre essa temática tão importante, a gente vai receber Helenice Lonara, que é professora e uma das ativistas no âmbito justamente da questão racial, da questão do respeito às diversidades. Helenice, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, tudo bem, Fernando? É um prazer estar aqui conversando com você, sobre um assunto tão importante que é o letramento racial. Perfeito. Helenice, o que é, para a gente iniciar, o letramento racial? Qual a principal definição? O letramento racial, de forma bem geral, para que todo mundo consiga compreender, é como se fosse um óculos que a gente vê melhor como é que na sociedade o racismo é tratado. A gente entende que o racismo existe, isso é óbvio, mas a gente precisa ver como é que ele se manifesta, certo? Nas sutilezas, no dia a dia, no cotidiano. Então, para você compreender como ele se manifesta, é preciso que você seja letrado racialmente, certo? Isso é um processo, que vai acontecendo devagar, né? Mas é necessário que exista, que aconteça, para justamente não acontecer mais situações racistas, como é o caso que a gente vê hoje em dia, em todos os lugares. Perfeito. E como o letramento racial ajuda justamente a construir pontes, falando no sentido da democracia, né? Como essa fonte, esse caminho para que seja construída uma fonte ou uma ponte em relação à sociedade e essa pauta tão importante. A gente precisa entender, que a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, se tratando no âmbito nacional, ela é uma sociedade diversa. E a gente tem que entender também que é necessário que haja essa visualização sobre, as situações racistas que acontecem. Muitas pessoas acham que não cometem racismo ou que aquela brincadeira que falou não é tão grave assim, né? Então é importante que a gente primeiro reconheça, que foi ou passou por uma situação racista e depois a gente compreenda como é que isso nos afeta, no cotidiano. Então a ideia é, primeiro, vamos reconhecer que existe, certo? Depois, vamos, tentar ao máximo acabar com isso. Eu sei que a gente está um pouco distante, dessa utopia, mas é necessário que isso seja quebrado, todos os dias, mesmo que um pouquinho. Exatamente porque o Brasil, historicamente, é um país que institucionalizou, né, a questão da exclusão social de minorias. Então, de que forma o letramento racial contribui para essa formação política do cidadão do Brasil brasileiro hoje e do cidadão do brasileiro amanhã? Quando a pessoa, quando o brasileiro, principalmente, se tratando de âmbito nacional, ele reconhece isso, o letramento ele pode ajudar bastante no reconhecimento, né, de que é necessário para que a política se desenvolva, a política de forma geral. Por quê? Porque é a partir desse ponto que nós vamos ter um olhar, voltado para as questões raciais. Então, por exemplo, políticas públicas, questão de estudo mesmo relacionado a como isso funciona, a dar voz a essas pessoas, a criar espaços onde essas pessoas possam estar, principalmente nos espaços de poder, que é onde a gente vê que não tem, apesar do nosso país ser um país que tem a maioria pessoas negras, nos espaços de poder nós não vemos essa porcentagem, em sua maioria. Nós vemos sim pessoas não negras, ocupando esses espaços, pessoas brancas ocupando esses espaços, mas elas não levam essas pautas, ou pelo menos algumas dessas situações não são levadas para esses espaços de poder. Então é necessário para que o letramento racial ele vai contribuir diretamente para que essas pessoas ocupem esses espaços de poder, falem sobre isso, debatam sobre isso e criem estratégias para que isso diminua, para que o racismo diminua gradativamente, como vem acontecendo, mas que seja criado esses espaços de poder. E o letramento racial, justamente, ele ajuda, ele é uma base para que isso possa acontecer. Perfeito. Quem não é letrado racialmente corre muitas vezes o risco de reproduzir a prática racista. De que forma isso acontece dentro do âmbito político e dentro do âmbito educacional, especialmente? Isso é um ponto muito importante, porque a gente vê aí, eu falo dentro da minha área, eu sou professora da educação básica, principalmente dos anos finais,
e a gente vê o bichinho do racismo em situações mínimas, pequenas, que a gente sempre precisa estar ali, né, mostrando ao aluno, falando com ele que aquilo não deve ser dessa maneira, porque é um ato racista. Por mais que a gente falar isso hoje pareça um pouco pesado, mas para quem sofre o racismo não é pesado, certo? É, é cotidiano. É o que a pessoa negra no Brasil sofre diariamente, todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Então, a pessoa que não é letrada racialmente, mas que está tentando, né, sair dessa bolha de não conhecimento sobre esse assunto, já está dando aí os primeiros passos no caminho de ser antirracista, né? Não, como diz a frase já bem falada, não basta ser eh, não racista, tem que fazer ações que sejam antirracistas, né, você tem que falar, tem que se colocar no lugar da pessoa, saber que você, enquanto pessoa branca, jamais vai sentir na pele, literalmente, como uma pessoa negra se sente quando acontece as situações racistas no dia a dia. Então, você precisa dar espaço para aquela pessoa se colocar, você precisa ouvir, certo? Que é algo que muitas vezes não acontece. E ligando com as questões da política, né, Fernando, que você falou, mais uma vez lembrando, é preciso dar espaço para essas pessoas falarem, é preciso dar espaço para essas pessoas se colocarem e falar o que elas sentem, porque jamais uma pessoa branca vai sentir, vai saber como é. Então, como tem essas pessoas brancas que ocupam esses espaços de poder, né, as pessoas negras não vão ser ouvidas, porque elas não estão lá, né. E ainda nessa pauta, né, quais são os principais desafios, né, enfrentados para a promoção do letramento racial? Como eu falei no início, é a questão do não reconhecimento. Hoje ainda, apesar de todas as situações que a gente vivencia, que a gente vê aí no noticiário diariamente, muitas pessoas dizem que não existe racismo no Brasil, que é mimimi, que está aumentando a história, que é exagero, que é uma brincadeira. Principalmente essa questão da brincadeira é, é primordial no sentido de que muitas pessoas utilizam essa desculpa para dizer que não foi racista. Primeiro, a gente precisa se reconhecer enquanto pessoa racista, né? E depois é justamente buscar essa questão de não cometer mais isso, se policiar e entender, ler bastante, porque nós temos vários autores que falam sobre essa questão, né, sobre as questões do racismo de forma geral. Ler, buscar conhecimento sobre o assunto, mais uma vez, ouvir as pessoas que passam por isso todos os dias, né, é algo primordial para que possa sim, dar andamento a essa questão. Perfeito, inclusive tem uma autora muito boa, que é a Sueli Carneiro, tá trazendo justamente uma abordagem sobre a forma do epistemicídio brasileiro, né, a forma como as heranças de povos nacionalmente marginalizados socialmente, são excluídas justamente em nome da questão do racismo, né. Então mostra justamente essa vertente, de institucionalização, vamos dizer assim, dessa exclusão, que é algo totalmente prejudicial para a própria diversidade brasileira, né. Exatamente. E outro tópico importante é justamente o seguinte, como o letramento racial nos ensina justamente a sentar, ouvir, aprender e a se reconstruir no decorrer desse caminho. Bom, no meu caso, né, o letramento racial, ele meio que aconteceu, desde nova, certo? Por quê? Porque eu sou vinda, né, de uma comunidade quilombola lá no município de Parelhas, né, minha família materna é toda de lá. E desde pequena nós temos uma tradição, né, que nós fazemos parte do reinado de Nossa Senhora do Rosário, né, e desde pequena me foi ensinado que a gente precisava ocupar espaços e precisava falar, né. Então, claro, desde a minha infância a gente já passou por situações racistas, eu passei por várias situações racistas, mas por causa da minha família, né, por causa da tradição, principalmente materna, né, eu não me calava em relação a situações racistas. Então, a todo momento, desde criança, eu sempre combati, né, o máximo que eu pude, situações racistas, né, nunca me calava, é tanto que, vários nomes de criança ou adolescente que era brava, que falava mesmo, sempre levei,
né? E era mesmo, porque quando a situação era racista, eu ia para cima mesmo. Mas a gente vê hoje em dia que muitas crianças sofrem caladas pela questão de: "Ah, eu não vou falar nada porque senão vai ser pior", ou "Eu eh, não vou me colocar aqui nesse espaço porque eu vejo que não me cabe", né. Então são questões pequenas, né, no cotidiano que desde a infância acaba, trazendo traumas, né, principalmente para crianças negras. Então, o letramento racial, ele vai ajudar bastante nessa questão de as famílias trabalharem, né, dentro de casa desde o início, com aquela criança, as diferenças, entre aspas, que ela tem é que torna ela única, né. Então, é algo que faz com que aquela criança ela cresça, sabendo que o cabelo, a cor da pele dela é perfeito, são bonitos, e ela não é menor do que uma criança branca com cabelo liso, loiro, olhos azuis, né. Então, ela cresce sabendo que ela é tão bonita quanto uma outra criança, certo? Não se coloca como menor ou como feia ou como cabelo diferente, querendo sempre ser o padrão, porque é o que a sociedade, de forma velada, acaba impondo e exigindo dessa criança, né. Então eu acho que a gente tem que colocar bem por esse viés aí, tratando desde a da infância. Perfeito. E Alenice, e qual mensagem final você deixa, né, de que qual a perspectiva do letramento racial para o futuro e como você vê daqui a alguns anos os efeitos disso, pra gente finalizar? Trazendo aqui para a nossa conversa dentro da escola do legislativo, né, Fernando, eu vejo que aos poucos está se caminhando, né, para um debate mais aberto, mas ainda assim, em pequenas situações do dia a dia, a gente vê, né, questões racistas acontecendo de forma velada. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar é que a ideia da escola do legislativo é excepcional, né, excelente, porque justamente vai trazer conhecimento para dentro desta casa e também para o público em geral. Mas primeiro, eu acredito que seja necessário, trabalhar com os de casa, vamos dizer assim, fazer o dever de casa, né. E, depois disso ou durante isso, levar esse conhecimento para fora. Então, desde já, eu acredito que um curso voltado para o letramento racial é extremamente necessário dentro desta casa, né, para que todos participem, para que todos saibam em que ponto até que ponto é colocado e necessário, né, a questão de eu estou fazendo ou estou cometendo, ou eu me reconheço como pessoa racista, né, porque, apesar da gente debater muito isso, ainda assim, algumas pessoas acreditam que não, eu não faço isso, não, eu não, mas até que ponto eu estou me colocando, né, a dispor para aprender sobre? Quantas leituras eu faço sobre isso, né? No meu feed que eu fico rolando ali o dia inteiro no Instagram, quais notícias é sobre isso, para que eu possa me adentrar no assunto. Então, primeiramente, essa é a ideia, né, do poder que a escola do legislativo tem de levar conhecimento ligado ao letramento racial para essas pessoas, tanto da casa como de fora. E em segundo lugar, eu acho que a gente está caminhando, como eu falei, gradativamente para a diminuição, né. Eu vejo que hoje muito da questão de educação mesmo é voltado para esse âmbito do letramento racial, né. A gente vê desde a infância, questão de histórias infantis, até a vida adulta com o lançamento de livros e autores que falam especificamente sobre cada área, né, do letramento racial de forma geral, lugar de fala, questões institucionais, lugar de poder. Então, tudo isso é estudado e é falado, né, até para o grande público que não tem acesso diretamente a essas questões que a gente fala mais acadêmicas, né, mas que elas saiam fora da universidade e consigam chegar a todo o público, né, a todo o público de forma geral. Como eu falei, ainda está longe do racismo no Brasil acabar, mas eu acredito que a passos lentos a gente vai chegar lá. Eu espero estar vivo nesse dia para
fazer parte de tudo isso, dessa história. Perfeito, Alenice, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um episódio totalmente rico para a gente poder, primeiramente, aprender, ouvir e a gente se policiar acerca das situações. Muito obrigado. E, pessoal, sempre lembrando, tá certo? O tratamento racial, ele não é um acessório, ele é uma das bases da democracia. Então, é um tópico totalmente relevante para trazer para o âmbito político, para o âmbito educacional e para todos os âmbitos da sociedade. Pessoal, esse foi o Pod Legends. Aqui, cidadania, escuta e participação social entram em pauta. Até a próxima.